Graça e paz, meus irmãos, que estamos novamente no dia 2 da nossa leitura bíblica do livro de Mateus. Vamos dar continuidade ao livro de Mateus. Nós estamos iniciando nesse mês de outubro a leitura do livro de Mateus, de São Mateus, Evangelho segundo São Mateus, porque nós precisamos incentivar a leitura bíblica na nossa igreja. E eu quero rapidamente falar meu nome e minha igreja. Meu nome é Ronaldo Lucchini, sou teólogo formado pela Faculdade Batista de Teologia de São Paulo. Estou aqui em nome de Cristo Jesus, incentivando a sua leitura bíblica e dando algumas explicações do livro de Mateus. Tem muitas explicações a serem dadas, algumas vão falhar, outras vão aparecer, outras não, mas eu quero dar não uma superficial estudo sobre aquilo que Deus quer falar comigo e com você. Mas vamos lá, ao que importa. Livro de Mateus, capítulo de número 2. No capítulo de número 2, diz a respeito dos visitantes do Oriente. A história desses visitantes do Oriente mostra que o nascimento do Messias de Israel, é importante para todo o mundo. Eles não eram judeus, provavelmente eles vinham da Mesopotâmia, E eles não... algumas traduções, eu tenho 3 traduções aqui, umas dizem magos, outras dizem reis, e tem uma tradução que diz que eles estudavam as estrelas. Eles eram astrônomos. Eles não eram reis. Eles poderiam ser alguma adivinha da corte, até marquei aqui, alguma adivinha, ou esses estudiosos que eles ficam vendo as coisas pelas estrelas, astrólogos, astrônomos, ou pelos planetas. Eles não eram reis. O fato é que eles não eram reis. Sempre é uma tradição do catolicismo romano falando que eles eram magos, reis magos. Não tem nada a ver de reis magos. E também não se sabe ao certo o número dos reis, o número desses visitantes, o número desses magos. Eles poderiam ser 3, poderiam ser 6, poderiam ser 5. Por quê? Mas por que tem a tradição de colocar o número 3? É porque na palavra de Deus, no versículo, no versículo de número 11 diz que entraram na sua casa e encontraram o menino no colo de Maria, sua mãe. Então se ajoelharam diante dele, adoraram e depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Por causa desses 3 presentes que veio essa tradição, esse mito de falar que eles eram 3, que cada um levava uma coisa. Mas, irmãos, aqui nós falamos nessa tradução que é mais simples, na nova tradução na linguagem de hoje, NTLHT, diz que o quê? Eles estavam trazendo cofres. Se eles estavam trazendo cofres, eles vinham com mais pessoas. Tradução da catolicismo. Se eles eram reis, eles não andavam sozinhos. Magos também não andavam sozinhos, eles andavam com as pessoas à sua volta. Então, vinham mais pessoas junto com eles, não eram somente 3 que vieram a ver Jesus. E mais alguns fatos interessantes aqui. Quando eles viram esse conjunto de estrelas, também não se sabe ao certo se seria uma estrela cadente só, ou seria um grupo de estrelas. Algo que nós podemos falar é que era algo sobrenatural, a ponto de chamar a atenção de estudiosos das estrelas para fazê-los seguir as estrelas, para fazê-los seguir esse rastro que aparecia no céu. E eles foram atrás desse rastro para saber quem era o rei dos judeus que iria nascer, porque estava sendo apontado por esse rastro de estrelas, por essa quantidade numeróloga, essa quantidade absurda de estrelas. E eles seguiram, foram até Herodes e perguntaram e questionaram Herodes. Falaram, é aqui que vai nascer o rei judeu, que nós ficamos sabendo que vai nascer. E Herodes falou com juntou os sacerdotes e os fariseus da época junto com ele, e foram ver a palavra de Deus, que falava o quê? Que você, no versículo 6, você, Belém da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá. De você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Aí Herodes já ficou sabendo que não era em Jerusalém, porque os magos tinham ido para Jerusalém, que estava sendo em Judá. Ele deu essa indicação para os magos e falou, quando vocês chegarem lá, vocês me avisem, assim que vocês conhecerem esse rei, porque eu também quero conhecer. E aí Herodes ficou com muita preocupação, porque ele pensou, vai nascer um rei, vai tomar
o meu reinado. Então ele fez com que matassem todas as crianças ali da proximidade. E aí o Jesus Cristo, do versículo 2, perdão, do versículo 13 até o versículo 18, eles fogem para o Egito dessa matança dessas crianças. E só voltam para o Egito. Eles fogem para o Egito. E só voltam do Egito quando aconteceu a morte do rei Herodes. Somente depois da morte do rei Herodes que eles voltam, que é do versículo 19 até o versículo de número 23. Mas existem mais alguns paradigmas que eu quero quebrar junto com você. O catolicismo romano diz que os magos, eles viram Jesus na manjedoura, até tem aquele negócio do presépio e tal. Irmãos, se você ler a palavra de Deus, você vai ver que isso é uma falácia, isso não existiu. No versículo de número 11, capítulo 2, versículo 11, entraram na casa, e as 3 traduções que eu tenho aqui nas minhas mãos, eu tenho mais traduções aqui em casa, mas eu só pego 3 para ter uma base bíblica daquilo que eu estou falando, que são, creio ser, as melhores. Nessas 3 traduções que eu tenho aqui se fala casa. Os estudiosos dizem que essa visita não se deu no imediato assim que Jesus nasceu. Essa visita se deu a partir de 1 ano ou 1 ano e meio, até 2 anos depois do nascimento de Jesus. E Jesus já não estava na manjedoura, Jesus estava morando em uma casa. Ele era uma criança ainda, porque estava no colo de Maria, então provavelmente 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Ele estava no colo de Maria, provavelmente Maria estaria amamentando ele, não sei. E aí, quando eles entram na casa, se eles entram na casa, já cai por terra outra coisa, outra mentira que sempre colocaram na minha cabeça e na sua cabeça, que os magos visitaram Jesus na manjedoura. Mentira, mentira, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fica clara quando fala que é uma casa. E Jesus estava em casa com a sua mãe e com seu pai, e eles entraram e adoraram a Jesus. Depois da sua adoração, é que eles ofereceram os presentes. No versículo mesmo 11 diz, ouro, incenso e mirra. Ouro por quê? Ouro simbolizava a divindade de um rei. O reinado de um rei era se medido pela quantidade de ouro que ele tinha e quantidade de exército que ele tinha. E os magos, eles não devem ter levado uma pequena quantidade de ouro, eles devem ter levado uma grande quantidade de ouro para esse rei. E aí outra coisa que também eles deixaram, o incenso. Por que o incenso? Incenso significa o sacerdócio de Jesus Cristo. Porque ele é o único sacerdote das nossas vidas. É que ele entrou na sala do rei, na sala do santo dos santos, para pagar os nossos pecados. Então o incenso simbolizava o sacerdócio. O ouro simbolizava a divindade de reinado de Jesus Cristo. E a mirra, o que simbolizava a mirra? A mirra já estava simbolizando que ele iria mostrar a sua divindade e o seu sacerdócio através do que? Da sua morte. Mirra era aquele perfume na qual eles colocavam em cima dos cadáveres, ou então em cima, eles tinham um tipo de mumificação que eles faziam, que depois nós vamos falar ao decorrer desses livros, que nós vamos estudar. O livro de Mateus fala exatamente a esse respeito, mas era um tipo de mumificação, e eles embalsamavam com linho e umedeciam o linho com mirra, com esse perfume, com esse aroma. Então a mirra normalmente estava ligada à morte. E aí nós vemos uma coisa maravilhosa acontecendo. Por quê? Por que eles levaram mirra? Da onde eles tiraram essa ideia dos presentes? Irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. E Ele funciona para todas as coisas neste mundo. Tudo há um propósito. Tudo há um propósito. Até essa saída de Jesus, a gente pode ver e falar, poxa vida, morreram tantas crianças para que Jesus ficasse vivo. Irmãos, tem morrido tantas pessoas sem Jesus. E Jesus Cristo, ele veio para dar vida e vida em abundância para todas essas pessoas. Deus, ele tem um plano e um propósito na minha vida e na sua vida. Hoje foi o quê? O capítulo de número 2 do livro de Mateus. Amanhã nós vamos falar do capítulo de número 3 do livro de Mateus, que começa-se com a mensagem de João Batista. Amém? Vou esperar você até amanhã, em nome de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus. Foi. Au!